Olá a todos que reservam um momento, um espaço nas suas vidas para fazermos algumas reflexões sobre a luz da doutrina espírita. Que possamos todos, então, neste momento, voltar os nossos pensamentos para as palavras que eu vou ler, na nossa página inicial. Logo em seguida, faremos uma prece. A página é do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Começa assim: transforma as tuas horas num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria, no trabalho edificante, e formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo, medido pelas horas, é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha, sem desânimo, e acumula tuas horas de ação benéfica. Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteie um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a hora de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Que possamos então, neste momento, fechar os nossos olhos, imaginar a figura de Jesus como um grande amigo, a nos olhar compassivo e amoroso. Amigo Jesus, que acompanha todos nós neste planeta, queremos neste momento, humildemente, unir nossos pensamentos, pedindo a vossa proteção, o vosso amparo, o vosso consolo a todos nós neste momento difícil. Passamos por provações materiais, espirituais, emocionais. Pedimos a sua fortaleza, a tua companhia, ao lado de cada família neste momento. Todos possamos perceber a nossa importância, vermos que cada um de nós somos importantes e onde quer que estejamos, façamos vibrar bons pensamentos e possamos agir no bem, com a certeza de que a bondade divina, a providência de Deus não falha, e que ela faz-se presente, que possamos estar de olhos abertos, corações abertos, para encontrar recursos dentro de nós mesmos e fora de nós, para pôr em prática todo o bem que possamos fazer, aqueles que estão próximos de nós e que estão distantes. E fortaleça, sobretudo, Senhor, aqueles que estão neste momento mais expostos no trabalho ativo, de auxílio ao próximo, tomada de decisões, de ações que vão repercutir na vida de todos os presentes nesta situação pela qual estamos passando. Fortaleça-nos a cada um de nós, no lugar que nós estivermos, que consigamos reconhecer aquilo que podemos fazer na medida da nossa capacidade e de alguma forma encontrar no trabalho e na alegria de viver
a oportunidade de agir, mas agir no bem, superando os desafios, as dificuldades da vivência mútua e das dificuldades que tenhamos que suplantar, encontrando a fortaleza no amor que emana de Ti sobre nós. Possamos ser o reflexo deste amor onde quer que estejamos, não só hoje, como sempre. Que assim seja. Boa noite a todos aqueles que reservaram esses momentos para refletirmos, tecermos algumas considerações que possam nos fortalecer, nos consolar, nos orientar. O assunto que nós vamos refletir é esperança e renovação, né? E para iniciar nossa conversa, vamos trocar a palavrinha E pela palavrinha na. Em vez de esperança e renovação, vamos começar nossos pensamentos em cima de esperança na renovação. Por que eu digo isso? Porque a renovação, muitas vezes nós anestesiados com o nosso cotidiano de tarefas e atividades, não nos faz perceber que a renovação está em todo o tempo na natureza. As plantas, ao se libertarem de folhas inúteis que caem no solo e, por sua vez, favorece a formação de nutrientes para revitalizar essa mesma planta, tudo isso é um processo de renovação incessante na nossa visão, presente em nossa vida. As células do nosso corpo estão em constante renovação, apesar do envelhecimento, as mutações, existe a renovação para a manutenção da vida. Mesmo que em ritmos diferentes, células da pele, dos órgãos, de outros tecidos, mas a renovação é algo presente na vida, no corpo humano. As estações do ano é um outro exemplo de renovação da natureza, com mudança de temperatura, mudança na vegetação, nos hábitos de alguns animais. Isso mostra todo o processo de ciclos que se encerram e se renovam, favorecendo a renovação da vida. Falando ainda em natureza, o cerrado é um outro exemplo importante de um bioma da natureza que, de acordo com alguns estudiosos, demonstra que é um processo na verdade, de adaptação da natureza, de a vegetação ao fogo e às altas temperaturas, né? Favorecendo que surgisse essa vegetação com casca grossa, espessa, raízes também espessas e grossas, que chegam até a camadas mais profundas do solo, justamente para poder absorver a água. Os animais, né, com as metamorfoses, os insetos, os anfíbios, a troca de pele, que tem alguns animais como a cobra, a aranha, o caranguejo, enfim. Se observarmos atentamente a natureza, vamos perceber o processo de renovação muito presente, muito necessário, favorecendo a renovação da vida em ciclos que se encerram e que se renovam. Isso está presente na vida, a renovação, e como a nossa conversa sobre esperança e renovação, esperança na renovação, a esperança também está presente. Se tivermos atenção em coisas básicas, a esperança, se nós apoiarmos na definição que Joana nos dá, vamos entender que ela está presente, por mínima que seja, ela está presente em tudo também. Principalmente nós humanos, nós que agimos e modificamos a natureza. A Joana diz assim, define a esperança como confiança nos resultados posteriores de uma ação. Então, se é uma confiança no resultado de uma ação, a gente pode ver, por exemplo, uns exemplos básicos. O artista, o artesão, diante de uma tela ou de uma pedra, ele vislumbra o resultado de uma ação, que é a ação da sua arte, e se envolve com ela. Isso é esperança, isso é confiança
no resultado posterior de uma ação. O cientista, seja ele em que ramo for, também se propõe a alcançar resultados na sua ação, no conhecimento e entendimento da natureza, da química, da física, propulsionando a agir na confiança de um resultado de uma ação. O trabalhador também, nos mínimos atos, dos mais simples aos mais complexos, se envolve em agir, construir, modificar algo por conta dessa confiança no resultado de uma ação. Mesmo que pareça inconsciente, mesmo que pareça obrigatório, mas a vida é movimento, é ação, e a gente só age porque no fundo crê que existe um resultado para essas ações. Mas aí as pessoas podem perguntar, mas também há falta de esperança, também é visível a falta de ação, mobilização, presente em muitas esferas de ação, em muitas pessoas. E o que tem a ver também a esperança com renovação? Então essas questões podem vir à tona em nossa mente. Nós vamos questionando, é verdadeiro mesmo essa confiança, essa esperança? Mas a gente percebe que não existe em alguns ambientes, em algumas situações. E o que isso tem a ver com renovação? E aí a gente vai buscar o apoio no Emmanuel. Emmanuel coloca uma definição muito interessante sobre a esperança. Ele diz que é o bálsamo da crença. Mas é importante que ele alia, ele vincula essa crença à fé e define a fé como a claridade da certeza. Usa também uma metáfora, uma comparação da esperança com a lua e a fé com o sol. Então, pensemos, a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. O sol, sendo a fé, chamada de claridade da certeza, ela ilumina a lua, que de alguma forma reflete essa luz sobre a terra. Importante essa imagem, essa metáfora, para fazer a gente entender quanto é importante aliar a esperança com a fé. Lógico, ela também está aliada à caridade, mas aí é uma outra conversa. Nossa conversa hoje é sobre a esperança. E não podemos falar em esperança sem falarmos em fé. Uma reflete a luz da outra. Isso também está presente no Evangelho quando diz que a esperança é filha da fé. Então, nosso primeiro pensamento aqui, apesar de acreditar que a esperança está presente, visível, mesmo que inconsciente, ela é uma crença, ela é um bálsamo, mas precisa estar alicerçada na fé, na claridade da certeza. Ela só é iluminada, ela só aponta caminhos se ela estiver vinculada à certeza. E ela é um bálsamo. Se é um bálsamo, ela traz um conforto, uma recuperação para as nossas dores, para a dificuldade da vida. Quem aqui não vai dizer que viver traz inúmeros desafios e obstáculos? Mas a esperança, sendo uma crença na possibilidade de resultados, ela só se consolida, ela só se apresenta se estiver alicerçada na fé. Pensando então melhor um pouco mais na esperança como uma crença nos faz pensar num estado mental que de alguma forma faz a gente aceitar uma ideia. Crença basicamente é isso, é um estado, uma condição de aceitação de uma ideia. E justamente a gente vislumbrando, simplesmente por estarmos vivos, a gente vai perceber a ideia da realização, da movimentação patente, visível em tudo, né? Como nós vimos aqui, não só a renovação, como a capacidade de ação. O artista que faz a sua obra, o cientista que descobre e cria novas possibilidades de cura
e de equipamentos que fazem com que a vida seja tornada mais fácil, o trabalhador que faz com que as coisas se concretizem, que manuseia a matéria. Tudo isso é acreditar que é possível agir, que essa ação tem um resultado. Então isso está visível, então é possível ter essa crença, é possível ter a esperança. Só que, se ela está ligada a resultados, né, resultados visíveis de uma ação, muitas vezes nós, como criaturas pensantes, criativas, inventivas, vislumbramos resultados, almejamos resultados e muitas vezes a nossa ação não chega a esses resultados, ao que a gente idealizou, ao que a gente pensou. Então, muitas vezes, o casamento, a profissão, tudo é idealização, crença de que vai dar certo. Ninguém se casa, ninguém se envolve numa profissão ou numa habilitação, numa habilidade, se não acredita que vai dar certo. Só que muitas vezes os resultados não são como a gente espera, no tempo que a gente espera. E aí vem o abalo dessa crença, o abalo dessa esperança. Quando os resultados não são alcançados na forma como a gente imaginou, no tempo que a gente estabeleceu, vamos dizer assim. A natureza vive de acordo com os ciclos que Deus criou e vai ali se renovando. Nós, como seres criativos e pensantes, que ao idealizarmos situações, muitas vezes não estamos atentos aos mecanismos da natureza, aos mecanismos da vida, que nem sempre vão corresponder àqueles objetivos que nós traçamos, o tempo que a gente traçou. E aí a crença se debilita, fica abalada. É o que a Joana diz também, Joana de Ângeles, nos dois comportamentos que vão afetar profundamente a esperança, que são a presunção e o desespero. Presunção de acreditar que, como seres imaginativos, pensantes e criadores, simplesmente por pensarmos, por termos a possibilidade de agir, de criar, tudo vai ser feito à nossa moda, ao nosso estabelecimento, sem ter em torno mecanismos e ações que estão envolvendo a nossa ação. Estamos ligados à natureza, estamos ligados ao tempo divino, estamos ligados a outras pessoas que têm os seus tempos de compreensão, de atuação. A presunção muitas vezes vai desconsiderar tudo isso. Tudo que está em torno e achar como o poder está em nossas mãos, unicamente e egoisticamente. Tudo tem que ser feito a meu modo, a meu tempo, desconsiderando a vontade de Deus, dos mecanismos da vida e a vontade de outras pessoas, o tempo das outras pessoas. O outro comportamento negativo é o desespero, que é justamente o oposto, da presunção, no sentido de que é impossível conseguir apoio, é impossível conseguir agir e atingir bons resultados se estamos envoltos em outras vontades, mecanismos divinos que nos impõem situações novas, que faz a gente repensar o caminho, reconstruir. O desespero vai dizer, não existe possibilidade, mas eu vou parar, eu estaciono, não tenho o que fazer. Se as coisas estão à mercê de outras vontades, e se existe uma vontade superior direcionando isso. Eu posso cair no desespero no sentido de não acreditar na misericórdia de Deus, não acreditar nas possibilidades que podem surgir e na minha capacidade de restabelecer o caminho, reconstruir e seguir até o fim, seja em que empreitada for. Por isso, me apoiando mais uma vez no Emmanuel, ele cita uma fala de Paulo, e Paulo, em várias cartas que ele escrevia aos cristãos, em várias situações, ele sempre falava da esperança, dentre outras coisas, E ele alia a esperança com a fé e a caridade. Mas ele, em uma das suas falas, uma das suas cartas,
ele diz que é preciso ter por capacete a esperança na salvação. Então ele está comparando a esperança com um capacete. E aí capacete, a gente pensa assim, capacete é usado como proteção para a cabeça. É um equipamento usado na luta e que nos protege. Nos protege a cabeça, que é de onde provém toda a nossa capacidade de idealização, de realização, parte daí. É onde vem o raciocínio. Ele coloca Emmanuel explicando essa comparação que Paulo faz da esperança como capacete, com uma proteção para o nosso raciocínio. O raciocínio que muitas vezes pode ficar à mercê do desânimo, como nós dissemos, o desespero ou a presunção. Então, a esperança como um capacete de proteção da nossa capacidade de mentalizar, visualizar toda a nossa ação e a possibilidade de realização. É uma proteção para que o desânimo não venha. E o desânimo é algo que morre e que mata aquilo que ainda pode estar vivo. A exemplo disso, tem uma fala de Albert Schweitzer, que diz assim: a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Ou seja, energia vital pode existir, porém a vitalidade, a possibilidade de agir, de suplantar dificuldades, de ir à frente, de continuar caminhando, pode morrer. Essa crença, essa esperança pode sucumbir, pode deixar de ser um bálsamo, deixar de agir. É como um remédio que deixa de fazer efeito. Se nós nos dispormos, deixarmos a nossa mente ser levada pelo desânimo ou pelo desespero. A crença vai ser alguma coisa que pode se enfraquecer. Como se nós estivéssemos vendo a vida, né? Esse desânimo, esse desespero, essa paralisação, vendo a vida como uma foto, um recorte congelado de algum momento e ficar paralisado nela, nessa foto da vida. Comparando com a fala de um outro expositor que diz: a vida não é uma foto, a vida é um filme. E o filme é uma sequência de ações, de atuações, em que os atores, os personagens podem mudar de situações e muitas vezes tem a parte 1, parte 2, como sendo sempre sequencial. Ficar paralisado numa circunstância, num momento, numa situação de vida, é não ver a vida como um filme, é ter energia vital, mas ter algo morto dentro de si, mesmo estando cheio de vida. É a esperança que morre. E por que morre? Porque sendo uma crença, sendo a aceitação de uma ideia, ela só se consolida quando se torna verdadeira. E aí o porquê da vinculação da esperança com a fé. Ela só se torna verdadeira, ela só se torna consistente, ela passa a ser justificada quando ela está embasada no conhecimento, no entendimento daquilo que podemos realizar. E aí volta a ideia do artista, do artesão, do cientista, do trabalhador comum das várias áreas da vida. À medida que ele domina, entende, conhece o ofício, a sua capacidade de atuação, ele vai dominando e tendo mais certeza daquilo que ele tem que fazer, mais confiança na sua ação. Por isso, a fé se diz respeito a uma adesão, a uma certeza, a uma verdade. Por isso é uma certeza que vai além da nossa ação. Exemplificamos aqui as ações
cotidianas da vida, naquele que produz, mas pode ir além de uma vida, além da nossa condição de um profissional ou de um elemento de uma família, da nossa capacidade de ação numa vida. Vai além de uma vida, vai para a vida espiritual, a vida de nós como espírito, a nossa vida como espírito, que vai além dessa vida limitada, além desse recorte, além dessa foto. É um filme, e é um filme que não tem fim, com várias histórias que se renovam. Essa crença que se torna verdadeira, que faz a gente aderir a essa verdade, que a vida vai além desse recorte que é a vida que eu estou vivendo agora. E que eu tenho inúmeras possibilidades de ação, não só nessa vida, mas em outra vida, que se renova a cada encarnação, que se renova à medida que eu compreendo, que eu conheço o que sou, para onde vou, a possibilidade de ação, que a vida não é apenas um recorte de uma vida ou de uma situação. Isso me dá certeza e a firmeza de prosseguir. Essa crença, essa esperança se fortalece na fé, na certeza, numa adesão de uma verdade. E me fez pensar, eu descobrindo, pesquisando também, que esperança tem vínculo com a palavra, com o verbo esperançar. O verbo esperançar existe, assim como existe o verbo esperar. Por isso, esperançar é um destaque para a esperança como uma crença no resultado, uma possibilidade de ação, de alcançar resultados, uma confiança, uma fortaleza de ânimo de ir até o fim, diferente de esperar, que muitas vezes é apenas aguardar, ficar ao vento, ao sabor das situações. O esperançar não, ele envolve confiança, ele envolve envolvimento, ânimo de prosseguir até o fim. Então a esperança, no sentido de esperançar com essa visão, vai muito além de apenas aguardar o sabor das situações, a movimentação das coisas e das pessoas. Eu ajo, eu busco agir, eu busco resultados, embasado em conhecimento e entendimento que me deem a certeza de que a ação deve ser sempre a opção certa a se fazer, independente da contingência que eu esteja. Não ficar parado numa foto congelada de um momento. Se eu tenho essa capacidade, essa crença de confiar no resultado, eu também tenho um entendimento, eu procuro o entendimento, e aí vem o conhecimento do tempo, da sabedoria do tempo, a que todos estamos sujeitos. Vide, os exemplos de renovação que mostram que há ciclos e há momentos para tudo. O dia e a noite, a claridade e a escuridão. Precisamos da noite para o repouso, precisamos do dia com a claridade do sol para nos dar vitalidade. O tempo também nos mostra o quanto o pensamento, as ideias mudam de acordo com o passar do tempo, com o aproveitamento das experiências. Então, o que eu pensava quando era criança, quando era adolescente, não é a mesma forma que eu vou pensar na maioridade. O tempo vai fazer eu ver as coisas de forma diferente. É preciso da passagem do tempo, das experiências, para que as situações se modifiquem. A justiça é um componente da vida, justiça divina faz parte da vida, e a gente se vislumbrar a justiça humana muito falha, a justiça divina não. Ela recompõe os atores, volta de novo o filme, ela recompõe as situações para o que hoje é, de uma forma, possa melhorar e ver as situações podem ser diferentes quando se recompõem os atores e se surgem novos desafios, novas formas de ver. Se eu, por exemplo, posso estar num momento de destaque, em outro momento eu posso não estar.
Se eu estou cheio de recursos materiais, em outro momento eu posso não estar. Se eu tenho a juventude cheio de possibilidade de vigor, de energia, eu vou ter a maioridade em que a energia, vigor do corpo físico não é tão forte, mas a justiça vai nos apontar que as perdas e os ganhos vão estar presentes na vida. Em hora vão estar numa posição, em hora em outra, justamente para restabelecer novas formas de agir, reagir, conviver. O que parece estar estável pode daqui a pouco não estar mais. Vislumbremos propriamente o momento que estamos vivendo com essa pandemia, com esse vírus minúsculo e invisível, causando inúmeras reações em todo o mundo, em várias áreas da vida. Mas se a gente observar a justiça, o tempo e a necessidade de renovação, a gente vai vislumbrar que tudo no fundo melhora, que a vida caminha para um melhorar, para um evoluir. Usando 2 exemplos básicos aqui, que há tempos atrás eles eram sólidos, era algo incomum, banal, aceitável, hoje em dia já não é mais. Exemplos são 2 básicos. O negro era visto como propriedade, como algo ser utilizado, não um ser humano, uma propriedade, o que justificava a escravidão. A mulher já foi vista como um ser sem alma, sem possibilidade de atuação e decisão, tanto que o direito a voto veio depois, com o tempo, depois do homem poder votar. A mulher é que pôde votar por não ter condições de ser constituída nem com alma. Isso, a nosso momento atual, é algo não compreensível, mas no tempo em que isso existia, era algo banal para muitas pessoas, algo natural. Então, o tempo nos faz ver que as coisas mudam e que mudam para melhor. Se mudam para melhor, é porque exigem renovação. Vimos aí na natureza a renovação o tempo todo na natureza e nos mecanismos que nós humanos mesmos criamos para melhorar as condições de vida e a extensão da vida. A poda nas árvores que precisam ser podadas para revitalizar suas energias, a drenagem em terrenos úmidos para que possam ser produtivos, a decantação, como mecanismo, dentre outros, para purificar uma água, algum líquido tão vital à nossa vida, entre outras tantas renovações que exigem ações para que essa mudança ocorra. Não basta apenas ficarmos ao calor das situações e esperar que as coisas ocorram. A renovação na natureza ocorre e nós, como seres pensantes, criativos, conhecendo a natureza, manipulamos e vamos criando novas formas de viver, de superar os desafios que a vida nos apresenta. Falando na atualidade desse grande desafio que é a pandemia que estamos vivendo, que surgiu de uma forma muito rápida. A sua ação está envolvendo a toda a humanidade e sugerindo renovações. Que tipo de renovação? Renovação na forma de consumir. Nós temos que consumir o essencial, o básico, está apontando para que nós valorizamos, qual é o consumo real da vida. A forma como nos relacionamos. Nós brasileiros que abraçamos temos que parar um pouco com isso, mas a relação não fica limitada a isso. Há inúmeras possibilidades da tecnologia nos aproximar e de alguma forma mostrar como convivência em família é importante. A maneira como trabalhamos ou produzimos também está fazendo com que renovemos essa forma de agir. Enfim, as situações vão ocorrer, a bondade divina e a justiça vão propor situações novas, e isso em vários âmbitos da vida, na sociedade, na família e na minha vida particular.
criando obstáculos, desafios que vão favorecer a que eu me renove, porque renovação é necessária, a mudança para melhor. Uma água parada não é água que produz muito, a água tem que se movimentar. A vida é movimentação, é ação em busca de resultados. E a crença nisso é a esperança. A esperança vinculada a uma fé numa certeza de uma vida eterna. E as situações que propõem renovação vão surgir repentinamente, mas nós vamos estar preparados para ela, com o capacete da esperança. E prontos para a renovação a todo momento, se estamos propondo a nós mesmos todo o tempo renovar nossos pensamentos, renovar nosso modo de falar, nosso modo de agir e os objetivos da nossa vida. Se nos propomos a isso, a renovação virá, seja ela qual for, estaremos preparados para ela, ou pelo menos não abalaremos tanto a ponto de ficarmos estanques. Sentiremos talvez o abalo, o receio, a dúvida, mas a busca de renovação vai ser uma diretriz na nossa vida, se nos propomos a isso a todo momento. E eu encerro então essa fala sobre a esperança, a crença vinculada na certeza da vida, de que temos o amparo divino, e que temos todas as possibilidades e ânimo, condições de seguirmos até o fim, seja ela qual situação for, mesmo não sabendo a que caminhos ela está nos conduzindo, que mudanças serão essas, mas simplesmente a decisão de se renovar e enxergar a capacidade de mudança para melhor, é a esperança na renovação. E aí eu encerro com uma fala do Emmanuel, que espero que possa consolidar tudo isso que nós pensamos hoje. Diz assim: se Deus opera, o homem coopera, mantendo-se fiel no seu posto de trabalho. Vou repetir. Se Deus opera, o homem coopera, mantendo-se firme no seu posto de trabalho. Que mantenhamos firmes no nosso posto de trabalho, seja ele qual for, e que condição adversa ou favorável for. O trabalho seja a nossa intenção máxima, ou a nossa esperança na revitalização e renovação de tudo. Encerrando esse momento que nós reservamos para refletir, pensar, levar os nossos pensamentos com boas ideias, por meio das reflexões que a doutrina espírita nos faz e nos traz todo o tempo. Então, vamos finalizando com mais uma oração, para que tenhamos mais um dia de paz, de tranquilidade, fazendo com que os nossos pensamentos todos se unam neste momento. Fechemos nossos olhos, pensemos mais uma vez em Jesus, a nos olhar com um olhar compassivo e amoroso, dando-nos tranquilidade, serenidade, e estimulando-nos a boa vontade para fazer o bem, para pensar no bem, já que temos tantas possibilidades e recursos no nosso próprio corpo físico e ao redor de nós, que saibamos sempre enxergar todos os potenciais que estão em nossas mãos e agradecer pela bondade divina ao nos amparar, mesmo em momentos difíceis, fazem-nos crescer, superar desafios e evoluir. Sejamos gratos, sobretudo, tudo que recebemos de Deus, do próximo, que saibamos aproveitar e sermos úteis, onde quer que estejamos, com a idade que tenhamos, com os recursos que tivermos à nossa mão. Saibamos, ó Jesus, reconhecer
uma oportunidade de serviço, de trabalho, de utilidade, e que saibamos neste momento difícil de pandemia sermos solidários, sermos fortes e, sobretudo, esperançosos na renovação que de alguma forma se faz a todo tempo sob nossos olhos, que possamos mais uma vez enxergar a oportunidade de renovação em nossas vidas e que sejamos exemplo para quem quer que esteja ao nosso lado. Possamos ser fortes, esperançosos, úteis a todo tempo, onde quer que estejamos, e que os nossos bons pensamentos possam ser de alguma forma úteis, vibrações necessárias para a espiritualidade, auxiliar aos que estão desencarnando nesse momento, aos que estão desesperançosos, possam encontrar esperança, vislumbrar uma chance de superar as dificuldades e se tornar melhor. Fique conosco, Jesus, não só essa noite, no decorrer do nosso próximo dia, no decorrer da semana e em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos estar contigo, assim como tu estás conosco. Que assim seja. Que todos então tenhamos um bom resto de dia, se estiverem assistindo isso à noite, uma boa semana. Todos estejamos fortalecidos, uns pensando nos outros, uns fortalecendo aos outros. Que a esperança possa ser a nota da nossa música da vida. Todos fiquem em paz, com a paz de Jesus. Que assim seja. Uma boa noite, um bom dia a todos.